Então, pessoal, vamos começar aqui. O pessoal já conectou bastante gente aqui, aí depois acho que o pessoal vai entrando nos próximos minutos. Então, deixa eu dar um bom dia mais formal aí a todos. Queria, com certeza, agradecer aí a participação dos nossos panelistas hoje aí, Lúcio, representando a Previc, o Benítez, representando a ADIP, o Severaldo, representando a PPS. É óbvio que eu não vou introduzir vocês, todo mundo com certeza conhece, então, fiquem super à vontade aí durante o painel. A ideia é um painel mais informal mesmo, a gente, óbvio, discutir alguns tópicos bem relevantes aí do sistema, então, agradeço aí a presença de vocês, tá? Queria também, óbvio, agradecer o pessoal que está conectado aqui. Acho que, não sei se todo mundo já está um pouco cansado das lives, mas acho que se a gente fizer boas lives com conteúdo legal, a gente com certeza vai atender as expectativas de vocês aí. Então, agradeço o tempo também do pessoal que conseguiu conectar, tá? A ideia aqui do painel, pessoal, é deixar o Lúcio passar um overview do sistema, tá? Atualizar alguns pontos mais relevantes agora no começo, tá? E aí usar todo o know-how do Everaldo, do Benítez, trabalhando muito tempo no segmento para a gente discutir alguns desses tópicos aqui com vocês, aí óbvio ter uma discussão mais rica possível, tá? Só antes de eu passar a palavra para o Lúcio, a gente pode usar o chat aqui para vocês tirarem as dúvidas que vocês quiserem, tá? Então fiquem super à vontade para mandar aí ao longo da apresentação. A gente está gravando essa live, tá? Então, eventualmente, alguém que não conseguiu conectar ou vocês queiram passar para alguém, a gente envia o link, provavelmente entre hoje e amanhã fica tudo pronto, tá bom? Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Eu não vou gastar muitos minutos aqui do nosso tempo, que é curto, com introdução. Então, Lúcio, fica super à vontade. Eu não sei se você vai projetar algum material ou vai ser só na fala. Fica super à vontade aí para começar. Obrigado mais uma vez, tá? Ok, obrigado, Guilherme, pelo convite. Eu previ que sempre, né, é um prazer participar aqui dos eventos, sempre é uma oportunidade, né, de compartilhar a visão aí do supervisor, do regulador, e, claro, né, discutir. Né, um grande prazer estar aqui, né, com o Guilherme Benítez, colega da Aditus, e o Everaldo Guedes, né, e também com você, Guilherme. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Né, a gente tem aqui uma apresentação padrão, né, da Previc, que a gente sempre atualiza, né, com algumas informações, e eu acho importante essa contextualização, né, até para dar uma noção do tamanho, né, da previdência complementar fechada no Brasil e também aí as perspectivas, né, que nós enxergamos. O primeiro ponto, sempre trago os grandes números, né, uma visão da magnitude da previdência complementar. Então, nós estamos falando aí de 283 entidades, já tivemos mais de 300, e eu tenho falado do processo de consolidação, então o número de entidades tem reduzido, 1.111 planos. No início, dezembro de 2020, estávamos com 1.101, aumentaram 10 planos, né? Em termos de ativos, chegamos aí à marca de 1 trilhão e 150 bilhões agora em junho, né? Está crescendo. Em dezembro, estava em 1,05, né? Então aumentamos 100 bilhões aí, né, no período de 6 meses. A população abrangida, 7,9 milhões de pessoas, então, né, aproximando aí de quase 4%, né, 3,5% da população brasileira, são 3,9 milhões de pessoas que são participantes e assistidos, e tem mais 4 milhões que são designados, né, futuros dependentes, futuras pessoas né, que são designadas. E, em termos de pagamentos de benefícios, o sistema paga mais de 70 bilhões de reais por ano, né, o que é um montante bastante significativo. E em termos de patrocinadores, né, instituidores, que são públicos e privados, são as empresas, os órgãos públicos, né, as empresas estatais, estamos falando de mais de 3.300. Então, esses são os grandes números, e também a magnitude, né, quando a gente chega no trilhão ali, qualquer um ponto percentual, né, que a gente vai comentar agora mais à frente, nós estamos falando de 10 bilhões, 11 bilhões, né, hoje. Tá? Um ponto percentual, então é significativo. Aqui eu trago justamente alguns índices, né, peguei Selic, né, dólar, câmbio e o Ibovespa, né, então estou falando de taxa de juros, estou falando de câmbio, estou falando né, preços, né, de ações. Nós, né, observando esses gráficos, olhamos a volatilidade existente no Brasil e o desafio para os dirigentes. Né? Então, eu não puxei aqui antes de dezembro de 2018, mas se eu tivesse ido a 2016, aqui viria de 14,25. Né?
caiu para 6,5%, em dezembro de 2019, 4,5% de taxa de juros. Chegamos a 2% no ano passado, né, por causa da crise, e agora estamos em 5,25%, né, e aí ainda, né, talvez novas medidas na adição do Copom, né. Em termos de bolsas de valores, chegamos próximo lá aos 115 mil pontos, foi até um pouco mais, né, antes da fechada do ano, aqui é dezembro de 2019, 115 mil pontos. Em março, teve a queda abrupta, com a eclosão da crise, chegou a 73 mil, mas, na verdade, até dia 20 de março chegou a 63, tá? Até menos que isso. E uma recuperação, né, que temos observado até agora, né, especialmente aí no final do segundo semestre do ano passado, o último trimestre, né, houve um crescimento bastante acentuado, né, de preços de mercado. E câmbio, né, nós estávamos no patamar de 4 e houve um aumento, né, de 30% a 40% para um patamar de 5,60. Né, chegamos quase a 5,80, 5,90 e houve, né, uma redução. Estamos aqui. Por que isso tudo é importante? Como eu falei, um ponto percentual em termos de fundos de pensão, em termos de ativos e passivos, que eu também falarei um pouquinho mais à frente, nós estamos falando de 10 bilhões do sistema. E isso aqui afeta tanto os investimentos, como também o lado do passivo, né? Isso é importante. Tá? Então, olhando aqui como é que se comporta o sistema, nós saímos lá de 2016, 2015, onde houve, né, um aumento nas taxas de juros e também tivemos problemas, né, de investimentos mal feitos, que foram reconhecidos, etc. Chegamos a um déficit lá de 72 bilhões. Né? Lembro que em 2015, a CPI, foi, né, 2015, também estava nesse patamar de déficit. E desde lá, uma recuperação do segmento. Chegamos aqui, somando os superávites e somando os déficits, um valor positivo de 400 milhões. Em março, retornamos de novo, houve uma deterioração do valor dos ativos, né, perda do valor de mercado, as fundações, obviamente, né, registraram isso e houve uma queda. Uma grande preocupação aqui, fizemos várias reuniões, né, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, para ver os efeitos da crise. Né? E primeira preocupação quando tem uma crise, o supervisor sempre olha liquidez. Mas isso, felizmente, né, estava bem gerido pelas entidades, o risco de liquidez. A capacidade de pagamento aqui é 18 meses sem venda de ativos, então não precisou realizar, né, ativos e realizar prejuízos, né, dentro dos ativos. A partir de então, nós fomos acompanhando a evolução do mercado e observamos aqui uma evolução, né, e chegamos ao final do ano com um superávit de 8 bilhões. Né, e agora estamos aqui com um superávit de 19 bilhões, né, em junho de 2021. Né. Rentabilidade fechou em 2020 a 11%, agora está 7% em junho. Eu analisei, eu dobrei simplesmente, tá? Fiz uma conta bem rasa. Né? Então, analisado aqui, 14% era 11%, está 14%. Se comparar com uma taxa de juros de 5,25%, 6,25%, seja, né, 6%, ainda está bastante superior. Tá? Em termos da visão, né, do segmento, eu tenho apresentado esse balanço de riscos, que ele dá uma noção exata, né, dos riscos que incorrem as entidades. Pelo lado do ativo, nós temos os riscos tradicionais dos ativos financeiros, né, o risco de mercado, que é o risco de taxa de juros, o risco de câmbio, o risco de preço. Claro, de acordo com a composição da carteira de cada uma das entidades. Né? Então, eles são riscos que têm que ser observados, têm que ser controlados, têm que ser avaliados em cada uma das operações são realizadas. O risco de liquidez, como falei, foi bem gerido, há uma preocupação, então as entidades, né, esse risco é baixo no sistema. O risco de crédito, ele ainda é incipiente, são poucas operações na área de crédito, né, os títulos privados ainda é 8% da carteira na composição, e ainda não oferece, né, um risco significativo em termos de montante e mesmo em termos de indicador. Quando comparamos o risco de crédito do segmento de previdência complementar com o sistema financeiro, que tem lá disponível no relatório de estabilidade financeira, publicado pelo Banco Central, né, no REF, lá é 5,5%, e o risco de crédito 3,2% das nossas entidades. E o risco ASG, que é um risco crescente, né, que tem ganho tração, né, em termos das políticas de investimento, em termos das preocupações. Fizemos uma pesquisa que está disponível na página da Previc, né, então 85% das entidades tecnicamente importantes já consideram o risco ASG
né, dentro da sua política de investimentos, e olhando o segmento como um todo acima de 50%. Né? Então, é algo, né, também relevante que tem, né, que ser levado em consideração em termos dos investimentos, dos riscos ambientais, sociais e de governança. A resolução 4661 é, né, a principal resolução de investimentos, né, é ela que tem as regras. A gente, em 2018, quando a publicamos, houve toda uma preocupação em aprimorar, né, ter uma governança mais robusta dos investimentos, ter controles internos mais eficientes, ter uma gestão de risco mais eficaz. E, claro, vem, né, a questão do retorno, a rentabilidade desses ativos. Esse é pelo lado, né, esquerdo do valores, lado dos ativos. Pelo lado direito, lado dos passivos, nós temos o risco atuarial, é o principal risco das fundações, né? E aí, como que ele, né, se subdivide? Nós temos as metas atuariais, as taxas de juros, né? E também esse ano o indexador chamou muita atenção, né? Mesmo para o descolamento, indexadores tradicionais, né? Quando olhamos os índices IPCs em relação aos índices IGPs, teve um descolamento grande esse ano. Então, às vezes a gente fala, taxa de juros, a meta atuarial é 4,5%, é 4%, e o indexador, um variou 6%, 5%, e o outro variou 30%. Né? Então, assim, você tem que olhar, é o conjunto que vai, né, ser aplicado sobre os benefícios. A questão da longevidade também, não é uma preocupação em termos das tábuas, aderência das tábuas, né? Até publicamos a IN33 para justamente dizendo, olha, a tábua mínima não é mais a AT83, está defasada, né? Ainda temos aí 11% do sistema ainda usando a AT83, então o mínimo é a AT2000 e usando tábuas geracionais que tenham, tragam a questão, né, do aumento da expectativa de vida. E as regras de modelagem, que é justamente os benefícios que são oferecidos, né, se eles têm contribuições correspondentes. Isso é muito importante. Né? E aqui nas taxas de juros do indexador também eu gostaria de lembrar a resolução 40, né, que nós publicamos, né, editamos, o CNPC editou, nós fizemos a proposta, foi todo um estudo aí que foi muito aprofundado, que foi realizado, né, da necessidade justamente, né, da possibilidade de troca desse indexador, né, pelo Conselho Deliberativo, claro que chega até a autorização da Previc, né, com base no estudo técnico, que seja um indexador de ampla utilização, de nível nacional, idôneo, né, e que seja compatível com os ativos. E, por último, o risco operacional, que são os passivos contingentes, questões judiciais que também, né, existem dentro das entidades. Essa, lá do passivo, a resolução que trata, né, do superávites e déficit, o tratamento do superávites e déficit, é a resolução 30. Eu coloquei a meta, né? Essa meta, às vezes, tem uma ligação, um vínculo, né, com os planos BDs, mas também há meta para os planos CDs. Ora, se você está aplicando seus recursos numa entidade, você tem uma expectativa mais do que o Tesouro Direto, senão você não estaria, né, fazendo uma acumulação, é o mínimo. Então, é importante também. E a visão integrada, gente. Quando eu apresento o balanço aqui, ele é proposital. E tem que ser uma preocupação dos investimentos com o passivo, com os compromissos que existem no seu devido tempo, né, a chamada curva LM. Tá? E, para isso, é bom entender também os tipos de planos que nós temos e como estão subdivididos e como é que estão as maturidades. E o que eu quero dizer com isso? Ora, os planos BDs, né, aqueles planos que foram criados na década de 80 e 90, são os maiores, que correspondem aqui a 60%, um pouquinho acima de 60% do total dos recursos garantidores. Nós temos já quase 90% aqui, 89% em benefícios concedidos, que já estão pagando a aposentadoria. Né? Temos aqui 10%, 11% que ainda estão na fase de acumulação. O que isso significa? Ora, que aqui eu preciso de ativos mais líquidos, que eu tenho uma duration menor, né? E aqui eu preciso de ativos mais líquidos para fazer, honrar os pagamentos. Tá? Como eu disse, o sistema é pagador em 70 bilhões. Já nos planos CVs e CDs, eu tenho o oposto. Eu tenho 1/3 na fase de aposentadoria e 2/3 na fase de acumulação. Então, esses planos, eles, né, teoricamente, ou melhor, realmente, né, têm um prazo maior de investimentos, tá? Que são os planos CVs e os planos CDs. Os planos CDs, aquele importante dizer, na fase de acumulação é um CD, na fase de pagamento de benefício é um BD, tem os benefícios de risco. E aqui, então, veio a parte agora dos ativos. Eu já vi como é que é o passivo, eu já estratifiquei lá o BDs, os CVs e os CDs, já vi a composição deles, e aí eu tenho os ativos, a composição.
Eu tenho 52% em títulos públicos federais, há uma concentração, somado aos 8% das operações compromissadas que são lastreadas obrigatoriamente em títulos públicos federais, chegamos aos 60% em títulos públicos. Segue os outros 40%, 21% em renda variável, em ações, e, né, os demais ativos dividem os outros 20%. Eu estou falando, né, de cotas de fundos estruturados, títulos privados, os imóveis e exterior, né, que está em 1%, tem apresentado um crescimento, né, mais forte aí no último período. Tá? Mas, então, hoje, a composição, né, ela se apresenta desse jeito. A nossa expectativa era de redução, né, nós vínhamos falando sobre isso, de redução no volume de ativos, até pela redução das taxas de juros, e pela própria diversificação, né, que é bem-vinda, que é salutar dentro dos investimentos. Tá? Perspectiva. Então, né, crescimento de participantes, temos visto uma entrada de participantes, mas a redução de entidades. Foi o que eu mostrei lá no primeiro slide, e esse crescimento de participantes, até, né, pela oferta obrigatória, né, determinado pela Emenda Constitucional 103, que os entes federativos devem ofertar planos de previdência complementar para, né, os seus servidores municipais e estaduais. Então, a gente espera um crescimento, a própria classe média, entidades de classe, associações de classe procurando previdência complementar. Então, a gente nota, né, aprovamos planos diariamente, em termos de criação, de oferta de previdência complementar. Mas eu estou falando de planos e convênios de adesão, planos que já existem, onde você entra. Não estou falando de novas entidades. Né? A harmonização das regras aplicáveis ao regime de previdência complementar também, né, é uma discussão que a gente trava, né, desde o início, e buscando aí uma maior flexibilização e modernização, né, da previdência complementar fechada, para que ela seja mais flexível, ela seja mais atrativa para os participantes. Eu estou falando desde, né, de discussão sobre eventual resgate de uma parcela sem perder o caráter previdenciário, na possibilidade dos planos instituídos corporativos, né? Nós temos uma série, né, de medidas que estamos discutindo, inclusive na Lei Complementar 108 e 109, que está em discussão, né, para reduzirmos estas assimetrias. A diversificação, né, na alocação de ativos e a taxas de juros, eu não digo nem mais em patamar histórico mínimo, mas, na verdade, redução das taxas de juros, né, elas já não estão mais no patamar histórico mínimo, não estão mais em 2%, já estão em 5,25%, mas, mesmo assim, como eu disse, independente da taxa de juros, a diversificação na alocação de ativos é algo, né, que qualquer gestor, para ter uma carteira eficiente, você faz. Você não bota todos os ovos na mesma cesta. Então, isso é algo que nós enxergamos, né, apesar da motivação já não ser mais, já atingiu o mínimo, né, já não estamos mais no patamar mínimo. E o uso intensivo de tecnologia e incorporação de inovações é justamente pelas necessidades, né, e os novos entrantes, o que eles querem da previdência complementar. Então, você, né, tem que oferecer serviços melhores, tem a tecnologia, tem a capacidade de acompanhar a evolução do seu saldo, né, no smartphone, de que operações que você faça agreguem valor, né, à sua acumulação. Então, tem várias iniciativas e a gente, né, tem trabalhado aí com as entidades para que ofereçam melhor serviço, também mais transparência, que é algo muito importante. Por último, aqui eu sempre trago o relatório de estabilidade, a gente publicou aqui a 6ª edição agora em julho, né? E até na página, casualmente, aqui tem está pequenininho, né? A gente não abriu, quando a gente apresenta a composição, a distribuição dos ativos, né? Tem a distribuição dos ativos por tipo de plano BD, plano CV e plano CD. Então, está lá disponível, tá? Para até ver essas diferenças. Né? Então, o plano CDs aqui, que é o terceiro, pode ver que é um volume menor de títulos públicos em relação aos outros dois. Até porque, como eu falei, ainda está com mais participantes em fase de acumulação de reservas e não de usufruto, né? De usufruir a aposentadoria. Então, basicamente, é isso. Agradeço a atenção e estou à disposição aí para a gente conversar e trocar algumas ideias. Era apenas dar esse pano de fundo. Obrigado, Guilherme. Devolvo a palavra. Bom, legal, Lúcio. Obrigado por excelente apresentação. Acho que dá um belo pano de fundo aqui para a gente trazer uma série de tópicos aqui bem legais.
Eu queria, até tenho certeza que o Everaldo, eu queria passar para ele aqui a palavra, eu tenho certeza que ele tem alguns tópicos ali para abordar, mas eu queria até perguntar um antes aqui, e aí depois ele fica à vontade para emendar as questões ali, tá? Até quando você comentou da própria evolução da taxa de juros, né? Você mostrou a alocação ali, Lúcio, por classe de ativo, né? A gente vê mudanças marginais ali no agregado, mas quando a gente olha aqui o chão de fábrica, a gente viu as fundações caminhando muito no sentido de diversificação, né? A gente viu um movimento muito forte para ativos de exterior, para ativos de fundos imobiliários, incremento em bolsa, fundos estruturados. A gente viu isso aqui. Eu acho que talvez algumas grandes fundações ali que deixam a amostra talvez ali meio estática. Talvez quando a gente olha aqui o chão de fábrica tem sido bem diferente. Então a gente ficou muito feliz nesses últimos 12 meses aí desde que a gente bateu essas mínimas históricas, né? Mas o Brasil é Brasil, né? Aquele famoso jargão que isso aqui não é para amador. A gente saiu das taxas mínimas históricas reais, né? Em base global, inclusive, né? Quando a gente chegou na mínima Selic ali, a gente chegou até a ver taxas negativas aqui reais, né? No Brasil. E aí nos próximos 12 meses, talvez a gente tenha uma das maiores taxas reais do mundo de novo. E foi um movimento muito rápido, né? A gente ainda deve ter taxas nominais baixas, né? Acho que isso é bem pelo menos no basic case de mercado é o que a gente enxerga hoje, mas uma normalização ali até um pouco mais rápida por conta de tudo que a gente está vendo, principalmente por conta dos riscos inflacionários, né? Aí, Everaldo, você como consultor aí, trabalhando anos no segmento, qual que é o desafio para as fundações, até para você como consultor, de como garantir que essa curva de aprendizado, né, que as fundações têm que buscar e curva de convencimento, né, dos comitês, dos conselhos, aí para o novo, né, aí para o diferente, aumentar essa cesta de ativos que é o que o Lúcio comentou, nesses momentos, né, onde você tem o mercado ali voltando, juros subindo, você começa a ter uma versão a risco maior, né, e aí todo aquele trabalho de, que há algum tempo, né, leva algum tempo da gente olhar coisas novas, ter todo um processo de aprendizado, de olhar essas classes de ativo, entender o papel disso no portfólio como um todo dos planos, né, seja nos perfis, nos planos BD, CDs, como que não perder, né, essa curva de aprendizado, porque aí você tem esse estresse de mercado, você acaba tendo essa aversão. Como manter isso vivo nas fundações, entender se isso é pontual, que acho que é o maior desafio hoje, né? Se a gente vai ter uma inflação pontual por conta do reajuste de reabertura ou se vai ser algo um pouquinho mais estrutural, né? Conta um pouquinho aí do que você acha desse movimento para a gente. Bom, Guilherme, bom dia para todo mundo, os que não estavam aqui na hora que a gente se apresentou, mas eu começaria por grandes lições que estão naquele gráfico tão simples que o Lúcio nos apresentou, de juro, câmbio, bolsa. Ali já tem algumas lições preciosas. A primeira é a seguinte: crise é oportunidade. Ponto. E nós já vimos bolsa desabar em 2002. Depois, bom, crises antes disso eu não vou nem falar porque faz muito tempo, mas 2002, 2008 e agora no passado. Então, o que não fazer? É na hora que o Ibovespa vai lá para 65, 70 mil pontos, o que não fazer é vender numa hora dessas. Aliás, quero comprar. É fácil falar agora, né? Mas, Benites, nós falamos, né, para os nossos queridos clientes, na época, que é hora de comprar. Então, isso está registrado. Então, não só oportunidade, bolsa. Quantas vezes a gente viu o crédito estressar também? Nós vimos estresse de crédito em setembro, outubro de 2019, em que papéis de excelente qualidade ficaram com spreads gordos. Hora de aproveitar. O ano passado, março, abril, veio a crise. Tá bom, tá doendo que a cota piorou, mas, de novo, spreads gordos em papéis de excelente qualidade. Hora de aproveitar. Nós temos que ter agilidade. O que me angustia muito na indústria hoje, em alguns casos, é a falta de agilidade. Eu tenho que acionar o conselho para tomar uma decisão, aí você não consegue, aí o conselho pede... Aí quando você vai ver, já era. Conselhos ou comitês, eu acho que a gente precisa de agilidade. Mas a primeira lição que o Lúcio nos traz ali é: crise é oportunidade. A segunda lição é aquela história de que as coisas mudam. E aí, Guilherme, eu vou juntar a essa experiência de 25 anos com fundo de pensão, os meus meus 18 anos anteriores em banco e como CFO de multinacional. É bastante tempo de estrada, né? Olha,
Eu ouvi coisas do tipo, em 1989, em tesouraria de banco, numa reunião de diretoria, eu ouvi coisas do tipo, Everaldo, nunca no Brasil a inflação vai ser baixa. Nunca. Eu tenho dito nas aulas na Uniabrap, dei uma aula ontem à noite, para conselheiros, né? E esse é um papel importante nosso, é educar os conselheiros para que eles ajudem e não atrapalhem, que é possível atrapalharem. Atrapalhar é toda hora que vem algo novo, não, não e não. Aí eles não vão errar nunca. Mas isso é atrapalhar. Eles precisam se preparar para ajudar, para aprovar aquilo que deve e rejeitar aquilo que deve ser rejeitado também. Mas, lição, muito cuidado com essa história de nunca e sempre. São duas palavras perigosíssimas. E eu ouvi essa história a respeito da inflação em 89, vamos lembrar que 5 anos depois, em 94, tivemos o Plano Real, mas de fundos de pensão eu ouvi a mesma coisa. Everaldo, nunca no Brasil o juro vai ser baixo. Bom, o que é baixo ou não pode ser relativo. O Brasil, em relação aos outros, é alto, continua alto. Mas o que nos importa no nosso segmento é o juro real, como o Lúcio comentou. E o juro real, escuta, nem sempre o título público federal vai pagar a nossa conta. Então, há uma oportunidade que alguns veem hoje nas NTNBs, com essa volatilidade toda? Pode haver. Mas eu não posso jogar fora e desaprender tudo aquilo que eu me preparei para analisar, porque, Lúcio, o que eu tenho dito em sala de aula para conselheiros há anos eu ponho lá na lousa a palavra sofisticação. O que nós temos que ter daqui para frente é sofisticação. Então, nós temos que usar todos os instrumentos que estão à nossa disposição. Nós temos que usar o crédito, nós temos que usar os FIPs. Ficou tão mal falado o FIP, né? Puxa vida, a culpa não é do FIP. Eu digo sempre aquela coisa que você criminalizar o FIP ou um FDIC, porque houve problemas em FDIC, parece alguém que diga que, olha, lá em 2004 quebrou um banco aí, eu perdi dinheiro num CDB do banco, então acho que CDB é a coisa mais perigosa do mundo, não compro nem CDB do Banco do Brasil. Então, espera um pouquinho, o problema não é o CDB, não é o instrumento, é o parceiro de negócios, é o emissor. Então vamos escolher direito o FIP, vamos usar FIP, precisamos deles. E o investimento internacional. Inclusive, quando a gente fala de investimento internacional, nós temos agora uma nova alternativa que a Previc nos deu, que é enquadrar os BDRs de ETF se não me engano, inciso 3 do artigo 22 da 4661, e nós temos mais 10% para termos exposição aos mercados internacionais. Isso é fundamental, porque o 10% é muito pouco. A gente pega mercados desenvolvidos, que têm mercados de capitais menos voláteis que o nosso, investindo internacionalmente. Ok, que existe o famoso viés doméstico, né? O domestic bias, ou como o pessoal gosta de falar em inglês. Se vocês olharem no Canadá, por exemplo, eu tenho um gráfico que de 2008 a 2018 mostra que a alocação na parte de ações dos fundos de pensão canadenses, a alocação doméstica caiu de 70% em 10 anos para 30%. Algo assim, ou até para 25%. Então, não foi de uma hora para outra, mas ao longo do tempo esse processo se materializa. E a gente precisa fazer a mesma coisa. Eu ainda vejo muita gente um pouco reticente ao investimento internacional, discutir se é exposto a câmbio ou não é, vai fazer o hedge de volta para reais. Bom, o hedge era muito mais interessante quando eu fazia hedge para enfiar no bolso 11% ao ano travado, porque é a diferença de juro brasileiro contra o internacional, mais risco país, etc. Hoje a diferença é menor, mesmo assim você enfia um prêmio no bolso quando faz o hedge. Só que, de novo, voltando ao gráfico do Lúcio, tem a outra lição da correlação negativa do Ibovespa com a taxa de câmbio. Mas todo mundo viu isso, sentiu na pele ano passado. Quem não investiu no exterior o ano passado, olha, tinha que olhar para trás e chorar do dinheiro que deixou em cima da mesa na hora que veio a crise. Portanto, para não me alongar, né? Mas, olha, os BDR de ETF, que tem mais de 60 por aí para a gente escolher, sofisticam a nossa análise, a nossa fronteira eficiente, por exemplo, porque eu posso trabalhar não só com
um representante do ativo internacional, por exemplo, MSCI All Countries. Eu posso quebrar nos betas que mais me interessam e colocar lá 2, 3 índices ou 4 e ter minha otimização mais sofisticada do que eu fazia até agora. E aí, né, já quero passar para o Guilherme, não vou me estender muito, estou jogando as ideias aqui para cima, mas, de novo, NTNB, ficou mais gorda? Tá bom. Vou comprar as longas e eu estou no plano CD. E a volatilidade? E o participante? O plano tem perfil ou não tem perfil? Então, Guilherme, vai, conta para a gente. Você vai contar um monte de coisa também, né? Mas você podia começar comentando o que você acha das NTNBs, longas ou curtas, e os perfis. Como é que isso se encaixa em perfil? Porque o nosso participante é mal acostumado, né? Muito bem, Everaldo. Deixando as provocações simples, né? Legal, gente. Bom, em primeiro lugar, gostaria de fato de agradecer, né? Lembrar que, poxa, a gente fez um painel, né, muito semelhante a esse há algum tempo atrás, não sei se foi faz um ano exatamente, mas no comecinho da pandemia, né, o momento em que migramos tudo para esse mundo online. E é engraçado, né, pensar como as coisas mudaram de lá para cá, né? E é engraçado, a gente faz previsões e passa um ano, né? E as coisas mudaram completamente, né? Muito longe da previsão que a gente imaginava. Naquele momento, acho que ninguém nem pensava que um ano depois ainda estaríamos nesse formato online, né? Mas, enfim, tirando essa observação, complementar aos meus colegas aqui de painel, agradecer, Guilherme, ao convite seu e da XP por podermos estar aqui discutindo. Everaldo, um prazer, como sempre, falar contigo. E ao Lúcio, muito obrigado mais uma vez, Lúcio. A Rose comentou aqui no chat do evento, muito legal a Previc participar sempre dos eventos institucionais. E é verdade, né? Acho que essa aproximação, né, ela tem sido fundamental e a gente só tem a agradecer a você pessoalmente e aos seus colegas de Previc por terem estado, né, estarem tão abertos. O próprio evento que a gente fez juntos também, né, Everaldo, sobre a questão do BDR, o Shediac estava lá, colocou a opinião dele, explicou por que era, por que não era, o que podia mudar, o que não podia mudar, assim, sabe, de uma maneira absolutamente clara, para que, de fato, as entidades possam fazer aquilo com segurança, né? Então, acho que isso tem sido fundamental. O sistema todo só tem, de fato, a agradecer. Muito bem, feitas as introduções, né, que também me deram algum tempo aqui de pensar um pouco na provocação do Everaldo, chegarei lá, Everaldo. Mas antes disso, eu queria só destacar assim, alguns pontos daquele gráfico que o Lúcio mostra no início, né? É claro que a gente acompanha, eu acompanho daqui, o Everaldo acompanha de lá, a gente fica olhando como é que as entidades estão se mexendo em termos de alocação, algumas estão indo um pouco mais para um lado, algumas outras um pouco mais para o outro e tal, mas quando a gente olha para os números consolidados, né, e essa visão da Previ que é interessante, realmente algumas coisas chamam muita atenção, né? O título público que ainda permanece lá, né, assim, resistindo a uma diversificação maior. Um cara que me chamou muita atenção lá, né, não sei se alguém também olhou para ele da mesma maneira que eu olhei, foi o crédito privado. A queda bastante abrupta de 2015 para agora, quase metade da alocação que ele era, né? Acho que agora que a gente está vendo um pouco as entidades aqui voltarem a pensar um pouco em crédito privado, né? E acabou que a gente não olhou esse número, mas esse número está lá, né, no material que a Previc prepara. Quando a gente olha a alocação por plano, né, a alocação por plano, o que eu tenho percebido por aqui, tá, e aí olhando, claro, estou olhando uma amostra bem menor do que o mercado como um todo, mas a gente tem percebido que a alocação por plano, essa sim, ela tem se desgarrado, né, uma coisa interessante que eu vejo por aqui, a média das entidades que a gente acompanha de investimentos no exterior, ela deve estar aí ao redor de 2%. Tá? Só que é engraçado, porque quando a gente olha para tipos de planos, nos planos do tipo CD, a gente já tem alguma coisa na casa de 7%. Né? Então, é interessante a gente perceber que, assim, realmente parece que, eventualmente no consolidado, os títulos públicos permanecem lá firmes e fortes, né? E acho que permanecerão por um bom tempo ainda. Mas também a gente tem que levar em conta, né, que esse consolidado, ele ainda, talvez não em número de planos, mas em tamanho de planos, seguramente o consolidado ele tem uma influência muito grande dos planos PDs mais antigos. Que esses caras vão continuar ainda com uma alocação predominante em NTNBs, talvez mais algum tempo. A hora que a gente começa a olhar para esses novos planos, né, os planos CDs, os planos com perfis, aquilo que parece
né? Pelo menos hoje, da maneira como a gente vê a indústria, parece muito mais o futuro da indústria do que o que era no passado. Esses planos, né, eles têm oferecido uma diversificação muito maior, né? E a gente vê isso com muito bons olhos, né? Porque, quer dizer, se tem 7% de média de investimentos no exterior, esses planos do tipo CD, aí considerando os planos com perfis, é porque provavelmente também a alocação em renda variável está muito mais alta, né? A alocação em exterior e a alocação em renda variável, elas sempre conversam muito, né, nos portfólios que as entidades montam, né? Então, a gente vê que essa diversificação, ela continua, né, acontecendo, né? Eventualmente, planos BDs ou CVs aproveitam, sim, né, esses momentos de NTNBs um pouco mais altas para fazer compras, né? Sobretudo quando as NTNBs passam das metas atuariais, né? E hoje as metas atuariais já estão aí na casa de 4 e alguma coisa, a depender da amostra que se olhe, tá? Na amostra que a gente enxerga por aqui, as metas atuariais estão aí na casa de 4,6. Ou seja, a hora que a gente pega essas NTNBs 2030 pagando 4,7, né? Com um duration que deve chegar aí a 7 anos, e olhe lá, claro que esse título passa a ser interessante, né? Acho que o plano BD tem interesse em comprar um título como esse, tá? Mas, enfim, a despeito de conjuntura, né? Porque, de fato, a gente está acostumado com o Brasil, conjuntura em Brasil, né, muda por diversas vezes, né? Às vezes ao longo de um único mês, quem diria ao longo de um ano, né? Que é o tempo de um evento aqui para outro. Mas acho que sim, é importante, né, quando a gente pensar um pouco para frente, em talvez não desmontar essa estrutura de diversificação, tá? Pelo que eu tenho conversado com alguns clientes e, sobretudo, pelo receio que todo mundo tem, e é um receio justificado, da volatilidade do ano que vem, né? Talvez a gente veja, de agora em diante, uma parada, né, ou pelo menos não um acréscimo daquela lógica que a gente vinha assistindo ao longo dos últimos anos, né? Então, o que acontecia? De 2016, praticamente para agora, a gente tem visto que a cada ano que passa, as políticas de investimentos estão mais flexíveis, e é legal porque dá para comparar, né? Mesmo tendo a 4661 no meio do caminho, a questão de classes de ativos líquidas, ela não mudou significativamente, né? Então, a gente percebe que as políticas, elas vêm sendo cada vez mais flexíveis, né? E também, em termos de alocação-alvo, a gente percebe que, ao longo dos últimos anos, as políticas sempre têm demandado um pouco mais de risco das carteiras, tá? Bom, pelo menos na minha experiência aqui, eu acho que a política que foi feita no final de 2020 para passar a vigorar em 2021 foi a política mais ampla que a gente já viu nos últimos tempos, assim, talvez na história, né? Porque a gente tem uma legislação que contribui para isso e tem, na verdade, uma disposição das entidades em liberar as classes de ativos para poder montar carteiras diversificadas o suficiente, né? Então, eu não imagino que de 2020 para 2021, quando a gente estiver pensando nas políticas de investimentos, a gente tenha uma mudança significativa, até porque eu acho que não tem mais muito espaço para mudança. Acho que a política já abriu quase tudo que poderia abrir. O que eu acho que pode acontecer é que o ano passado foi interessante. Quando a gente montava, né, quando a gente via o pessoal montando as alocações para frente, a gente percebia que o principal instrumento, né, de tomada de risco era a bolsa e notadamente uma combinação entre bolsa e exterior, né? Talvez, né, eu acho que por conta do ano que vem, da forma como está, e por conta de conjunturalmente um juro real um pouco mais alto, né, eu acho que esse ano talvez a gente deixe de ver uma concentração tão forte em bolsa. Então, talvez se a média de bolsa lá que a gente acompanha é 10, né, e evidentemente a média que o Lúcio apresentou aqui é muito maior, porque envolve Previ, envolve outros players com muito mais bolsa, né, mas talvez digamos, se a fundação é típica, tem alguma coisa como 10 a 12% de bolsa, eventualmente esse número não vai ser tão aumentado o ano que vem. Porém, eu acho que alguns instrumentos, né, de renda fixa ou que seja algum multimercado, que tipicamente é alguma coisa como CDI+, eu acho que esses caras eventualmente ganham algum espaçozinho, né, com um CDI um pouco mais palatável para o ano que vem, né? Então, acho que talvez a gente veja uma mudança aí. E aí, depois de uma volta, né, Everaldo, de 10 minutos, né, que deu tempo para pensar bastante, eu volto ao teu ponto inicial, né? E planos com perfis, tá? Bom, na nossa visão aqui, Everaldo, planos com perfis, né, são, eu acho que de fato esse é o futuro da indústria, né? Eu não sei dizer qual vai ser o tipo de perfil. Se o perfil vai ser esse mais baseado em risco, né, ou baseado em tolerância a risco, na verdade, que é o que a gente vê hoje, né? Então, o sujeito é conservador, moderado ou agressivo, ou de repente a gente caminha mais para alguma coisa do tipo Target Date Fund, enfim, eu não sei, ou ciclo de vida, que na verdade acho que em termos de gestão até muito semelhante a esse perfil mais baseado em risco, tá?
Eu acho que esse é o futuro da indústria, tá? Assim, na minha visão, assim, se eu tivesse, de novo, mais uma vez, se eu tivesse que apostar hoje, eu acho que é isso. Das entidades com plano CDs puro, que a gente observa aqui hoje, eu acho que a gente deve ter já cerca de 50% das entidades já tem perfis, tá? E aqui tomo um número emprestado dos colegas da Mercer, né, que fazem a parte da atuarial. Eu estive num evento em que eles apresentaram isso, e o que acontecia? Eu vejo 50% de perfis que já estão feitos, né? E eles vêm o outro lado, porque eles estão lá contribuindo para mudar os regulamentos para fazer perfis, né? E na verdade, eles disseram, na amostra deles, né, que 100% dos clientes estavam estudando, né, a adoção de perfis nos planos. Então, acho que esse é de fato, o caminho. Acho que esse caminho tem algumas armadilhas pela frente, né? E talvez, provavelmente, Everaldo, a sua provocação ia cravava talvez o principal ponto que a gente precisa endereçar para esses planos com perfis. Para que a gente possa manter, né, o caráter previdenciário desses perfis, a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Se nós que estamos aqui, né, que estamos mais do lado dos gestores do fundo de pensão, né, vamos ter, para cada perfil, digamos, para um perfil agressivo, vamos ter o horizonte de investimento adequado para investir de acordo com a proposta desse perfil, né? É lógico, e aqui a gente sabe muito bem disso, que se a gente estiver pensando num perfil agressivo, esse perfil é um perfil que tem espaço para mais renda variável, tem espaço para ativos menos líquidos, né? Por que não, de repente, espaço para FIPs, da maneira como você comentou, né? Acho que talvez FIP em plano CD ainda era meio tabu, tal, mas acho que hoje, com as regras de precificação e etc., as coisas estão se desenvolvendo, né? Ativos de crédito, a gente já tem a parametrização toda do que precisa ser olhada para fazer isso, ou seja, estamos com um arcabouço legal, acho que bastante legal já para fazer isso. Agora, me preocupa um pouco, por exemplo, um perfil agressivo em que, de repente, o participante que está naquele perfil, né, ele está lá meio desavisado, ele acha que está tudo bem, e que, de repente, ele pega de frente aí um mês como agosto desse ano, ou como meses que já foram muito piores aí no passado, e decide mudar de perfil, né? Porque aí a alocação dele inteira foi setada para uma coisa, e ele, de repente, desistiu. Isso é ruim para ele? Poxa, é péssimo para ele, né? Mas eu acho que é ruim também para a entidade, porque se você precisa montar. E isso eu acho que é um desafio interessante aí. Eu devolveria para você, para você me explicar, Everaldo, um modelo que possa fazer isso. Que, ao mesmo tempo, ele dê conta de pensar no longo prazo, mas que é um cara que pode ser desmontado no prazo de um mês, né, a qualquer tempo. E isso é muito ruim, né? Então, eu acho que esse descasamento entre o horizonte de investimentos do perfil vis-à-vis aquele grau de liberdade ou grau de movimentação que o participante pode ter é alguma coisa que a gente tem que endereçar, né? E aí acho que endereçar essa questão talvez tenha dois lados aí, né? Um lado que é da própria entidade, ou seja, o quanto a entidade pode travar eventuais movimentos, né? E eu acho que as entidades fizeram um trabalho muito interessante, participamos, né, Everaldo, você teve várias, e eu também, de lives no começo da pandemia, etc., para tentar convencer os próprios participantes, né? Porque você tem um convencimento junto às entidades, mas tem um convencimento do participante, fala, participante, não sai desse perfil agora, né? Assim, você vai fazer uma bobagem. Então, teve muito esse lado educacional. Eu acho que as entidades têm, né, essa questão educacional aí para fazer, sobretudo num plano com perfil, porque aí é o participante que toma grande parte da decisão, né? E, por outro lado, eu acho que a própria entidade também tem seus mecanismos de trava, né? Ou seja, fala assim, ó, cara, você vai poder mudar, sei lá, uma vez por ano, a cada 2 anos, né? Para que também, né, a entidade tenha a forma de fazer gestão sem ter que se preocupar que amanhã, né, de repente, esse perfil acaba, né? E o que eu faço com os ativos ilíquidos que eu coloquei lá dentro, tá? Então, acho que esses temas aí, num plano com perfil que me parece, né, o plano a ser desenvolvido ao longo do tempo, eu acho que esses temas precisam ser muito bem pensados, né? Tanto para o gestor ter tranquilidade, quanto para o participante não se sentir ou não sair prejudicado em algum movimento errático que ele vier a tentar fazer. Eu podia só fazer um complemento, Guilherme, por favor. Desculpe. Isso que você lembrou é muito relevante e a gente tem que pensar na destruição de riqueza associada ao comportamento do participante mudando de perfil. Ele acaba se achando, às vezes, na posição de um gestor de carteira, ele não é gestor, ele deveria, na verdade, adotar um perfil adequado à sua vida, às suas características, etc., e persistir nesse perfil, não é? Mas não é o que acontece.
E você tem lugares onde o participante pode mudar de perfil a qualquer hora, ou em Isso. outros é uma vez por cada semestre ou a cada ano. E, obviamente, há mais perdas do que ganhos. Se nós fizermos a estatística, nós vamos ver o valor destruído nesses movimentos é muito grande. E também o que você chamou a atenção, queria só acrescentar um exemplo. Você pega o crédito, então, já que estamos falando de crédito privado, é mais ou menos a mesma coisa que eu ter um fundo exclusivo de crédito privado é algo que me permite alocar 100% naquela classe de ativos, porque eu defini isso na minha alocação ótima. Mas se eu vou para um fundo não exclusivo no mercado, um fundo condominial, eu coloco 100, mas eu estou alocado em 90 ou 85, porque o gestor precisa de caixa. Porque ele tem E precisa mesmo, né? Porque o pessoal sai, né? A gente viu isso acontecer 2, 3 vezes já, né? Precisa mesmo. Exato. Então, eu ponho lá no meu estudo que eu vou alocar 100, eu ponho 100 lá no fundo, eu não aloquei 100, aloquei 85. Eu estou diferente da alocação planejada. E aí, quando eu vou para um perfil e faço a mesma coisa, eu tenho o mesmo dilema que você já colocou. Bom, de repente, eles migram em massa para outro perfil, o que eu faço com isso aqui agora? Saio vendendo meus papéis de crédito no mercado, talvez num momento desfavorável também. Isso tudo é difícil de endereçar, né? Eu concordo com você, eu acho que a melhor solução para isso é a gente trabalhar com o ciclo de vida, né? Por aí. Me parece, Everaldo, assim, a gente, eu não conseguiria dizer que a amostra que a gente acompanha talvez seja tão significativa a esse ponto, mas me parece que aqueles perfis, né, que de alguma forma eles tiram do participante a responsabilidade de se classificar e atrelam isso a alguma coisa um pouco mais tangível, né, como, por exemplo, prazo em tempo ou a sua idade, que são coisas absolutamente claras e que não tem discussão, né? Se eu sou moderado ou conservador, claro que é algo que é subjetivo, mas se eu tenho 40 anos ou não, isso não é muito discutível, né? Então, eu acho que esses perfis, aparentemente, têm sido um pouco mais estáveis, né? A questão de... E também acho que, assim, bom, no final do dia, né? O participante, às vezes, acreditar, né, que consegue fazer essas migrações de forma adequada é o mesmo que a gente falar que o timing de mercado dá muito certo, né? E a gente já tem aí muita experiência, acho que a XP até conhece esse tema muito mais que a gente, porque está mais junto do participante pessoa física, né? Mas timing de mercado é um negócio que, poxa, se alguém sabe fazer, merece ficar rico com isso, né? Mas não parece ser muito comum a gente encontrar sujeitos que consigam. Se você conhecer, me apresenta. Perfeito, eu também tenho essa curiosidade, a gente deixa, já que nós dois não conhecemos, deixamos ao Lúcio aí o encargo de repente conhecer alguém que possa fazer isso. Obrigado aí pelo privilégio de deixar para mim conhecer alguém. Mas acho que vocês mencionaram pontos muito importantes, né? Quando a gente fala aí de um plano previdenciário, nós estamos falando de longo prazo, né? Assim, todo o esforço que é despendido para você, né, implementar um processo de diversificação de investimentos, seja no exterior, seja em crédito, né, seja em fundos estruturados, foi comentado aqui, seja FDICs, FIPs, Fundo de Investimentos Imobiliários, etc., né? E você tem todo o esforço, e por causa de uma mudança conjuntural, você perder isso, você nunca estará pronto para dar as respostas ou para se adaptar às mudanças, né, quando elas surgem, porque você vai estar sempre correndo atrás. E o gestor, né, ele tem uma expectativa, tratando de um plano previdenciário, de uma duration longa, diferente dos demais segmentos, né? Eu comento, ninguém, né, acorda né, pela manhã e diz, hoje eu vou sacar todos os meus recursos do meu plano de previdência, né? Você estava planejando isso para 30 anos, 20 anos, né? Ninguém, então, tem essa possibilidade, né? Aí, a gente fala flexibilizar um pouco, 5%, dentro de 5 anos, uma regra, né, que vem a ser feita e tem que ser discutido no CNPC, né, em futura aprovação. Mas o ponto é esse, nós estamos tratando de poupança de longo prazo. Então, você prepara investimentos numa visão longa, dentro de processos, dentro, né, de uma maturidade, em que você ficar correndo atrás, né, da curva, você corre o risco. Certamente, você vai causar mais prejuízos do que, né, retornos. Então, é esse o cuidado, né? A gente exige, né, o Everaldo falou na sofisticação, a qualificação, né, temos tentado sempre melhorar a governança, ter profissionais cada vez mais qualificados, para justamente, né, oferecerem, né, essas alternativas, essas estratégias de investimento mais sólidas, mais robustas, numa visão de longo prazo,
e não ficar correndo atrás, né, como se você tivesse sozinho ali, individualmente, buscando retornos, né? Então, é bastante complicado. Tá? Então, eu acho que, nesse sentido, os pontos que vocês, né, apresentaram são importantíssimos. E também eu não conheci ninguém também que, né, tem essa capacidade de acertar, né, sempre se antecipar aos movimentos né, e fazer, né, a alocação de recursos significativos, que também é muito preocupante, mesmo quando acerta, né, a pergunta é quanto que você colocou em risco, né, e recursos que você tinha um dever fiduciário. Você não está gerindo os seus recursos, você está gerando recursos de terceiros, às vezes de milhares de pessoas, né, bilhões. E aí? Né? Então, exatamente tem que ser de uma forma consistente, tendo um processo de análise de riscos, né, dos investimentos, e isso tudo não acontece do dia para a noite. Então, tudo que for construído, né, é importante que permaneça, né, que se mantenha atualizado dentro das entidades, dentro desse processo, para justamente alocar, né, uma visão de diversificação, né, se assim entender a entidade. Mas são esses os pontos. Legal. Lúcio, Guilherme da XP, desculpa interromper de novo, Fica mas à o Lúcio vontade, lembrou vai lá. outra O painel é coisa, de vocês. tá? Que é interessante. Essa questão do risco, né? É um engano. A gente viu muito isso, né? Ah, eu sou conservador, por isso o meu benchmark de toda a renda fixa é CDI, ponto final. Puxa vida, querer adotar a menor volatilidade possível no ativo significa, eventualmente, um elevado risco para o plano. Porque o risco, quando tem um balanço, o risco está principalmente em descasamento de indexadores entre os dois lados de um balanço. Então, há percepções enganosas por aí sobre o que é risco na realidade. O Lúcio lembrou agora há pouco também plano CD. O plano CD, algum dia, um atuário fez um projeto. No projeto tinha um alvo, que é um nível de benefício esperado. E para eu atingir o objetivo daquele projeto, eu preciso daquela rentabilidade que estava como hipótese lançada no estudo. Então não é assim, o mínimo risco possível está bom. Não está bom porque as pessoas vão viver mais lá na frente. Um outro comentário, nós ainda não sabemos o efeito da pandemia na expectativa de vida das pessoas. Não estou falando de quem morreu agora. Eu estou falando das sequelas. Nós não sabemos ainda. Em algum momento, daqui a alguns anos, nós vamos saber os efeitos disso aqui na expectativa de vida. Mas aí é um outro. Não podia esquecer de mencionar isso aqui. E para quem está nos ouvindo, eu sugiro fortemente a leitura do Guia de Melhores Práticas da Previc em investimentos, porque as grandes dicas estão lá. Eu digo isso muito nos treinamentos, viu, Lúcio? Que é bom seguir o Guia de Melhores Práticas, tá? E muita coisa que a gente fala, isso é opinião do. Vamos lá, essa opinião é da Previc, está lá no guia. Tem o guia e também tem o FAQ, que houve atualização, né? Até você comentou aí a questão dos BDRs, né? E justamente, né, os BDR, né, tipo 2, tipo 3, como, né, classificados como renda variável, né, e também os BDRs de ETFs também como renda variável, tudo isso está nas perguntas e respostas e está lá nos guias. Né? E até aproveito, além dos guias de investimentos, importantíssimos aqui para a nossa discussão, nós temos também guias na área contábil e auditoria, guia atuarial, né? Além dos próprios relatórios. Então, eu acho, né, é perfeito a ideia desses guias, justamente dar uma orientação. Muito bem lembrado, Everaldo. Obrigado aí por trazer a lembrança. Boa, legal, pessoal. Deixa eu só, a gente tem, acho que a gente não abordou 30% do que a gente gostaria aqui, né, pessoal? O tempo realmente é muito curto. Deixa eu tentar mesclar aqui duas coisas aqui, acho que uma mais rápida, tá? E aí depois a outra a gente talvez finalize nesse tema aqui, tá? Deixa eu perguntar, e aí, Everaldo, se quiser fazer as considerações iniciais, mas Gui, fica à vontade aí para complementar. Toda essa discussão de perfis, e acho que é algo que, pô, não é de hoje, eu acho que cada vez mais a gente evolui, né? A discussão é uma evolução quase que recorrente, né? Do que a gente consegue discutir e olhar para os perfis, até os targeted funds que o Benito comentou. Vocês acham que, dado esse movimento de mercado, essa tendência estrutural, essas discussões dos planos,
Vocês acham que a tendência para os investimentos ilíquidos é ficar do jeito que ele está hoje ou até ir diminuindo ao longo do tempo, dado esse perfil de tendência dos planos de previdência fechada, ou vocês acham que em algum momento vai ter alguma adaptação desses perfis, das metodologias, enfim, para a gente conseguir ter algum espaço para esses investimentos, né? Porque eu acho que o grande desafio é um pouco do que a gente discutiu muito quando o juros estava muito baixo, né? O Guilherme comentou bem, ele falou, nas políticas não tem muito mais margem para fazer coisa, né? O pessoal já tem alguma alocação em bolsa, já tem alguma alocação em exterior, já fez alocação em multimercados. A gente viu muito mercado lá fora secando os prêmios dos ativos, né? Os ativos mais líquidos, né? E os fundos de pensão indo para os ativos mais ilíquidos, né? Que era onde você tinha algum prêmio ali e você conseguiria rentabilizar os planos de forma adequada, né? O que vocês acham que bola de cristal aqui, né? Que deve acontecer? Vocês acham que é uma tendência mesmo? Enfim, conta um pouquinho aí, Everaldo. Eu vou falar bem rápido, porque eu estou falando muito, eu vou passar para o Guilherme. Mas acho que sim, essa é a minha resposta. Mas vou dar um exemplo de problema que a gente tem que pensar. Pega um plano CV. O plano CV aplica num FIP e começa a fazer uma curva J. Aí tem um cidadão que entra em aposentadoria e ele sai daquela cota quando está lá embaixo na curva J, e aí ele entra na parte BD, fixa o benefício dele, e ele pagou a curva J e não se beneficiou da volta. Transferência de riqueza entre os indivíduos, que a história de marcação a mercado está associada à transferência de riqueza, mas quando você tem alguém entrando ou saindo de um plano, né? E agora, quando alguém sai da parte CD vai para a parte BD, é como se eu resgatasse de um lugar e fosse para outro. Se tudo estiver marcado a mercado, enfim, mas no caso de um FIP, a questão não é estar marcado a mercado, é eu pagar por algo de que eu não vou me beneficiar no futuro. Benites. Bem, eu acho o seguinte, né? Eu acho que vai chegar esse momento, tá, Guilherme? Assim, a sua pergunta é, na verdade, assim, né? Quem ganha essa queda de braço, né? Se a forma como os planos estão, né, acabam dificultando a inclusão de ativos ilíquidos nesses planos, ou, né, se reciprocamente, né, os ativos ilíquidos em algum momento vão se colocar lá dentro porque são necessários. A liquidez tem um prêmio, né? Normalmente, assim, a gente vê que existe um prêmio na liquidez, talvez, né, por conta de como está o mercado brasileiro hoje, né, e como ele tem sido, eventualmente esse prêmio não é tão alto e talvez nem tão necessário. Então, é uma discussão que acaba sendo adiada. Mas lá fora, você vê que a discussão andou, né, e não raro você vê ativos e líquidos dentro de fundos, que inclusive tem essa migração de participantes, como o Everaldo colocou, né? E como é que resolve esse problema que o Everaldo colocou? Eu acho que não tem solução. Na verdade, assim, talvez a única solução prática que a gente tenha para um problema como esse é que a gente não permita que um único FIP, né, com uma curva J, e aí, usando esse exemplo perfeito que o Everaldo colocou, que um único FIP acabe respondendo por tudo o que acontece. Ou seja, se a gente tiver um programa de FIP, né, alguma coisa que tenha lá 10 FIPs, 15 FIPs, e que permitam que essa curva J ela suma, né, na medida que esses fundos vão reinvestindo e eles vão pagando, aí a coisa fica um pouco mais tranquila. Agora, hoje, né, temos mercado, estrutura para termos 15 FIPs na carteira, talvez é algo que ainda tem que se desenvolver um pouco. Então, eu, digamos, sou relativamente otimista que no futuro, né, o prêmio dessas classes mais líquidas justifique, né, o fato de nós termos essas classes no portfólio. Mas eu acho que essas classes, elas demandam um programa, né, e não investimentos esporádicos, né, e que, de repente, isso possa ser abandonado, né, se deixar de ser interessante. Perfeito. Eu acho que o Benítez trouxe, né, o Everaldo trouxe uma questão, mas quando você olha de uma forma isolada e não de uma forma de investimentos contínuos no tempo, né, que aí isso é suprimido. Né, vamos dizer que eu fosse investir só na data de hoje, todos os meus recursos não ficam. Agora, se eu tenho, né, justamente um processo de investimentos, ou em outros investimentos que requerem maturidade, né, de uma forma constante, é isso que te diz, é um outro processo. E aí isso não ocorre, né? Então, Desculpa, Lúcia, um problema que temos visto é entidades menores, e como o Guilherme falou, ao invés de montarem um programa de FIPs e diversificarem pelas safras, o que vai atenuar esse problema, é isso mesmo? Muita gente compra um FIP.
e depois não vai além, porque aquela coisa da falta de expertise nos conselhos, e que acabam não aprovando, aprovam só um porque se sentem confortáveis com esse. Realmente, nós temos que mostrar para eles que se investe em FIP através de um programa, como o Guilherme disse, né? E não individualmente. Claro, Assim sim, como uma NTN, que você não compra só com prazo de vencimento. É, exato. é um exemplo muito mais palpável até. Exato. E o mercado tem evoluído nesse sentido, né? Acho que até o próprio André Ximenes aqui da Promon comentou, né? Ele falou, pô, O os André FOFs, com FIP observação. são bons caminhos, a gente tem visto, né? FOF de FIP, FOF de fundo imobiliário, que também se acaba tendo algum, óbvio que não compara, né? Uma coisa com a outra, mas eles têm algum grau ali de dificuldade, né? Quando você tem essas migrações entre perfis, etc. Isso tem crescido bastante. Então, acho que o próprio mercado também vai se adaptando, e aí você vai ter instrumentos que com certeza pô, vão se adequar em ambos os lados, né? Então, acho que talvez a gente em breve chegue num equilíbrio aí para a gente resolver parte disso, né? Pessoal, a gente já passou aqui meio-dia, eu queria dar uns minutinhos para o Lúcio, pelo seguinte, eu recebi aqui um questionamento do tema de imóveis, né, Lúcio? Esse é um tema já recorrente, todo mundo te pergunta aí já há algum tempo, e aí, pô, até queria que você trouxesse de forma mais ampla, né, aproveitar o fórum aqui, como é que estão as discussões da Previc, das iniciativas, né, perante pô, os órgãos governamentais, MK, enfim, fica à vontade aí para o que você quiser atualizar quem está nos assistindo aqui dessas pautas Não, principais. perfeito, né? As E aí a alterações gente... da 4661, obrigado aí pela pergunta, Guilherme, né? A gente tem aí na pauta, né, a questão exterior, né, que já está bastante amadurecido tecnicamente, eu sempre digo, a gente discute, né, e apresenta o Ministério da Economia, e aí a questão de oportunidade e não mais questão de mérito. A questão dos imóveis, nós também levamos, é uma questão, né, sempre eu gosto de, né, lembrar que não podemos perder o foco na liquidez. Então, a liquidez é o norte, né? E isso foi mantido na 4661 quando, né, abriu oportunidade ali para os fundos de investimentos imobiliários receberem o estoque, né, de imóveis. Então, essa é a visão. Tá? E o que, né, nós sempre temos discutido é a questão dos 12 anos, né? Porque não necessariamente todos os planos têm a mesma duration. Então, é nesse aspecto, né, que nós estamos discutindo sobre possíveis aprimoramentos, mas não sem perder, né, o foco na necessidade de liquidez de todos os planos, especialmente, né, quem mais carrega imóveis, aí quando a gente quebra ali na composição, né, dos investimentos, eu falei aí, né, que está até no REP, nós observamos que existe uma concentração de imóveis em planos BDs mais maduros. Né? Então, os 30 bilhões, eles estão lá concentrados. Né? Então, a questão desses imóveis é realmente ver no plano a capacidade dele, a duration dele, né, de mantê-lo. Claro, 12 anos foi uma duration média do sistema que foi colocado, e é isso que se discute. Né? Então, tem a alternativa, né, do Fundo de Investimento Imobiliário absorver, sabemos também, estamos discutindo com o sistema, né, questões de custo, etc., que isso envolve a própria expertise diferenciada dos diversos planos, dos diversos dirigentes, diversas entidades. Então, claro que tudo isso é analisado e estamos, né, em contato direto com o Ministério da Economia, o SPE, né, para ver como podemos aprimorar. Mas, de novo, o foco na liquidez, a gente não está mudando 180 graus, a gente não está fazendo uma reversão, se pensando, não. É como, mantendo o foco na liquidez, podemos, né, adequar prazos de acordo com as durations dos planos. Então, é nesse sentido que estamos conversando e discutindo. Ótimo, Lúcio. Mais claro impossível. Muito obrigado aí pelo feedback. Pessoal, a gente já passou do tempo aqui, o pessoal vai xingar a gente por conta do horário de almoço, então queria só, Lúcio, deixar aberto para vocês fazer alguma consideração final e a gente já encerra o painel. Não, Guilherme, né, obrigado mais uma vez pelo convite à Previc, é sempre uma oportunidade, né, os assuntos eles são importantes para o sistema e a Previc, né, sempre quer manter esse canal aberto e sempre é um prazer discutir aqui com pessoas né, de alto conhecimento, alta qualificação, o Everaldo, né, e o Guilherme. Então, sempre, né, a Previc vê com muito bons olhos e gosta, né, de participar
desses eventos, até mesmo para trazer a sua visão, né? E, igualmente, estamos lá à disposição na PEVIC, né, para justamente tratar dessas questões, né, relacionadas à previdência complementar, sempre com uma ótica, né, de um objetivo de funcionamento regular, capacidade de pagamento, um sistema cada vez sempre mais eficiente e um crescimento sustentável dele, né? E, para isso tudo, a gente tem trabalhado aí na governança, nos controles internos e na gestão de riscos. Então, basicamente é isso. Eu agradeço aí o convite e foi um prazer ter participado aqui nesse painel. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Everaldo, Benítez, fiquem à vontade. Bom, deixa eu aproveitar, digo mesmo, né? É sempre um prazer, Lúcio, bater papo e trocar ideias é sempre muito, muito legal com você e com o Guilherme aqui. Já estamos acostumados, né? Gostei muito, foi muito bacana. Queria deixar como mensagem final a importância da intensa comunicação com o participante. Nós temos que explicar sempre para eles aquilo que o Flori vive me dizendo, e ele está certo, que nós estamos correndo uma maratona e não uma prova de 100 metros rasos. Nós estamos aqui para gerir o médio e longo prazo. Vamos lembrar disso. E o participante é muito ansioso. Que nós, brasileiros, somos viciados, ainda temos alguma memória da época hiperinflacionária em que o dinheiro valia 2% ao dia útil e, portanto, tudo era percentual do CDI. Nós vamos lembrando da época em que mandatos de renda fixa agressivos eram para obter 106% do CDI. Moderados era 104% e mandato conservador era 101%, 102% do CDI, porque o CDI era gigantesco. E muita gente ainda tem isso na cabeça, de, nesse mês fomos mal, era melhor eu ter posto meu dinheiro na poupança. Mas realmente, participantes dizem esse tipo de coisa, né? Eu chamo a atenção para a necessidade da comunicação intensa e da educação financeira junto ao participante. Benítez. Perfeito. Não, sem acréscimos relevantes. Meu muito obrigado a vocês três que estiveram aqui conosco e a todos que nos assistiram, né? Assim, tinha muita concorrência aí, a XP tinha eventos bons de todos os níveis, então muito obrigado a todos que puderam ficar aqui conosco até agora, né? Muito obrigado aí por terem colaborado com perguntas, isso sempre é bem legal discutir. Enfim, e sempre aberto também a discussão, que sempre vale muito a pena. Muito obrigado, de verdade, gente. Pessoal, obrigado. Competimos com o ministro Fux, então estamos bem de plateia aqui, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado a todos que participaram. Um abraço. Gente. Até mais, obrigado mais uma vez, gente. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado.